Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Queridos, celebramos hoje, então, Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, cuja língua ainda se conserve. Eu vi ela lá em Pádua. Mas um grande pregador, doutor insigne, combatente de hereges, chegou a ser convidado a ir pregar lá para o Papa e toda a sua corte em Roma. Um taumaturgo, isto é, um homem rodeado de milagres. Deus ia sempre confirmando as coisas que este santo fazia. Tudo aquilo que de fato hoje nós precisávamos ser. Enfim, um homem armado para o grande combate. E não há combate maior do que aquele que se trava hoje. Não há. Estamos no fim dos tempos. E jamais como hoje a igreja enfrenta o derradeiro, e mais feroz, e mais... Pior que realmente não sempre se trata da vida, mas não se trata aí se trata sobretudo realmente de um combate que nasce da prática, da prática da vida moderna. Isso. Esta modernidade que, enfim, contém em si todos os erros, todas as heresias pelas quais já atravessou a Santa Igreja pelos séculos. Mas que na modernidade como que se conjuram todas juntas para o ataque final. E estamos nós aí, nesta luta, nesta peleia. Quanto mais intrincada e difícil, quanto menos o povo nota que não tem nada que combater. Não há nada que combater. Está tudo bem, está tudo ótimo no mundo. E o povo se entregando à vida moderna. E a igreja se entregando à vida moderna. E está tudo bem, não, está ótimo, está ótimo. Heresias, cisma. Que é isso? Não existe mais. Isso é coisa do passado. Hoje nós não temos mais isso. Então, tão mergulhados na heresia, no cisma, que se tornou vida religiosa. Este é o grave problema. Tornou-se bem mascarada de piedade. Essa heresia bem mascarada de catolicidade. Então temos aí um grande Papa, Bergoglio. Não temos aí Francisco. Por favor, quem tem esse homem por Papa? Mergulhou tão a fundo na heresia e no cisma que... E assim por diante. Quer dizer, esta modernidade nos entranhou talmente com a heresia, dentro e fora da igreja. Queridos, precisamos de combatentes. Mas aqui
eles têm que ser tudo aquilo que realmente Santo Antônio foi. Em primeiro lugar, santos. Para que na própria vida deles, vida de modéstia, vida de penitência, vida de recolhimento, vida de oração, de muita oração, para que vida de caridade, de amor, para que a santidade possa chancelar, confirmar tudo aquilo que se faz. Mas precisam ser também doutores. E como precisamos realmente de gente que se abra e que busque a sã doutrina. Não precisa, queridos, ter diploma, papel, ter frequentado a universidade. Pode ser a pessoa mais simples dentro da igreja, mais pobre, mais escondida. Mas se for sábia, se estiver com os olhos abertos, se perceber, primeiro ponto, se perceber que estamos no fim dos tempos, todos os sinais das Sagradas Escrituras estão presentes e que avança o tempo e já urge a aparição do próprio Anticristo, porque o falso profeta está aí, é preciso reconhecer isto, que o falso profeta já está aí, que ele é Jorge Mário Bergoglio, e que a igreja está na situação de cisma, e que se vive um desmantelamento de toda a doutrina da igreja, de todo o ensinamento, e isso desde o Concílio do Vaticano II, e isso desde o Concílio do Vaticano II. Quer dizer, qualquer pessoa mais simples deve poder notar isso, que de fato, tudo aquilo que veio desde o concílio e esta vida moderna em que nós nos enfiamos de cabeça, e inclusive esta missa que não é, esta missa nova, do novo Ordos, inclusive esta missa, que tudo isso está contaminado por heresia, pela grande heresia moderna. Isso é uma coisa que todos devem poder ver. A mais simples pessoa, nesse sentido, ser verdadeiramente um grande doutor. Porque sabe, com palavras simples e honestas, dizer essas verdades, aceitar essas verdades e vivê-las, afastando-se desta contra-igreja de Bergoglio, por exemplo. Também, queridos, é preciso ser, enfim, grandes pregadores. Já estávamos dizendo isso. Grandes pregadores, porque, bem, já dizia ontem, não devemos esperar uma conversão do mundo, uma grande mudança do mundo e da igreja. Não, seguirá assim e cada vez mais largamente. Seguirá assim. Poucos, muitos poucos, hão de entender tudo isso. Muitos poucos. Agora, não falte a palavra da verdade. Não falte a pregação da verdade. Nem que seja de ouvido a ouvido. Da mamãe dentro da família. Do jovem para
para os amigos. Claro que precisa também a do sacerdote para o mundo, se cardeais e bispos se calam, falem os simples sacerdotes como eu, e denunciem tudo o que está acontecendo neste mundo. Preguem e digam, combatam, anunciem a palavra da verdade, que é o único Jesus Cristo, Senhor nosso. A pregação há de dar-se ainda, sobretudo, depois, pelo consolo, pela acolhida, pelo conforto, consolo pela amizade, acolhida pelo abrigo, o conforto por partilhar até o pão daqueles que, com todos nós, estarão debaixo do grande castigo, sofrendo todos os reveses da natureza, da sociedade, das guerras, do cosmos, toda a perseguição do anticristo que ainda virá. Ali deve acontecer uma grande pregação, porque quantos chegarão a nós sem bem saber do que estão fugindo, do que lhes está acontecendo, daquilo que, do momento, do tempo que vivemos. Então que a nossa pregação será realmente explicar que estamos no fim dos tempos, que sofremos um grande castigo, que a igreja sofreu heresia, cisma, e agora é comandada pelo falso profeta e até depois, então, pelo anticristo. Toda essa é uma pregação que precisamos fazer com força, com ânimo, com coragem. A verdade deve ser dita. Mas não devem faltar também os milagres. Não devem faltar também os milagres que coroem toda esta pregação, todo esse testemunho. Bem, milagre lá não é coisa que nós façamos, não é coisa que o homem faz. Milagre é coisa divina. Mas Deus não nos faltará. Creiamos. E já acontece o grande milagre quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa pobreza e simplicidade, e pensamos como foi que o Espírito Santo conseguiu abrir o nosso coração e a nossa vida para fazer toda essa pregação dentro da nossa existência. Isto é, de que estávamos na vida moderna, de que a igreja sofreu este cisma, estas heresias, que o mundo está em turbulência e tudo isso atrai o grande castigo. Só Deus para nos revelar tudo isso. Porque há tantos homens, que até falam no fim dos tempos, mas não se acordam que as profecias, as grandes profecias da Bíblia estão se realizando, uma após a outra. Então, o primeiro milagre que eu vejo é este aí, de nós estarmos aqui conscientes e procurando perseverar na fidelidade a Deus e à sua igreja, a sua verdadeira igreja, seu verdadeiro magistério. Mas acontecerão muitos outros milagres, com certeza. Deus socorrendo o seu povo, livrando-o da fome, livrando-o das intempéries, livrando-o dos cataclismos, livrando-o da perseguição, livrando o seu povo por todos os meios e todos os modos, e com autênticos e verdadeiros milagres. Com certeza nós esperamos isto, caríssimos. Com certeza nós esperamos isto. Então,
estejamos prontos para o combate. Sejamos fortes e corajosos. O Senhor nos urge, mas Ele também nos dá a força, Ele também nos unge com o seu Espírito Santo e nos dá o exemplo, a força, a coragem dos nossos santos, mas também de nós uns para com os outros, a fim de que saibamos enfrentar tudo isto com aquele ânimo, com aquela ciência, com aquela palavra, com aquela acolhida das graças de Deus que todos nós precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Et cum Spiritu Tuo. Oremos. Justus ut palma florebit, segut cedrus, que in Libano est multiplicabit.